Olá, monges de sofá! Bem-vindos ao Sofá Expresso, o shot de sabedoria matinal para quem já se sentiu vivendo em um corredor, com uma porta se fechando atrás e a outra à frente, apenas entreaberta. De um lado, a versão de nós que já não nos serve mais. Do outro, um futuro que ainda não tivemos a coragem de inaugurar. E aí, ficamos ali, nesse espaço intermediário, nesse quase. Queremos a novidade, mas sem o desconforto da despedida. Queremos a transformação, mas sem a entrega que ela exige. É tipo uma síndrome da porta entreaberta, a hesitação em deixar morrer o que já cumpriu o seu ciclo, para que o novo possa finalmente nascer. Padmasambhava, Guru Rinpoche, o mestre que levou o budismo ao Tibete e ensinou reis e demônios com a mesma serenidade, ele nos deixou um conselho direto sobre a impermanência. Ele disse que, embora a nossa mente esteja além do nascimento e da morte, que este corpo ilusório, ele morre. Portanto, ele diz que nós deveríamos praticar, lembrando da morte. Conta-se que quando Padmasambhava estava prestes a deixar o Tibete, o rei Trisong Detsen e os seus súditos estavam profundamente tristes. O rei, em particular, ele temia a morte e a perda do mestre. Padmasambhava, vendo o apego e o medo do rei, deu um conselho direto e prático, que serve para todos nós que tememos o fim de um ciclo. Ele disse, abre aspas, não se apegue ao seu corpo, ele é apenas uma máquina de carne e sangue. Não se apegue à sua riqueza, ela é como um orvalho na grama. Não se apegue aos seus amigos e parentes. Eles são como convidados que se reúnem e se dispersam. Não se apegue ao seu país. Ele é como um mercado que se esvazia. Fecha aspas. E aí, ele continuou, ensinando que a única coisa que realmente permanece é a prática do Dharma. É a única coisa que atravessa o bardo, que é o estado intermediário. O mestre instruiu o rei a viver cada momento com a consciência da impermanência, desapegando-se ativamente do que é transitório. A verdadeira morte, ele ensinou, é a morte do apego. O renascimento não é algo que acontece depois. É o que acontece sempre que deixamos algo morrer em nós. O Bardo Thodol, o livro tibetano dos mortos, um texto revelado por Padmasambhava, descreve a morte como uma série de estados intermediários, que são chamados de bardos. E o mais profundo deles é o da transição entre um pensamento e outro. O Buda, em um diálogo clássico com o rei Milinda, usou uma analogia para explicar o renascimento sem alma. Abre aspas. Assim como uma chama passa de uma vela a outra, sem ser a mesma nem outra, assim é o renascimento da mente. Fecha aspas. Não há uma alma fixa viajando entre corpos. Há apenas o fluxo, uma continuidade de causa e condições, instante após instante. Morrer, no fundo, é mudar de forma. Milarepa,
o yogi que transformou o próprio Karma em canção resumiu a urgência da prática como uma frase que se tornou a sua marca. Abre aspas. Minha religião é viver e morrer sem arrependimentos. Fecha aspas. E Padmasambhava, em outro conselho, nos lembrou que a diferença entre o sofrimento e a libertação está na nossa visão. Ele disse que os ignorantes morrem 1000 vezes por apego e que os sábios morrem uma só, por compreensão. O medo da morte, seja a morte de aspectos, de situações, até o medo da própria morte em si, vem da ilusão de solidez. Nós acreditamos ser algo fixo, que pode se perder. Mas quando enxergamos a vida como fluxo, o morrer se torna apenas uma curva do rio. Cada despedida, cada fim de ciclo é um micro-renascimento. A chance de atravessar o próprio bardo enquanto ainda respiramos. Hoje, observe uma parte de você que insiste em permanecer e já não cabe mais, como um ressentimento, um hábito, uma narrativa. E aí, ao invés de tentar consertá-la, deixa morrer com dignidade. Respire fundo e reconheça. Algo novo já está nascendo, no mesmo lugar. Renascimentos sutis acontecem a todo instante, se nós estivermos atentos o bastante para não nos confundirmos com as cinzas. Por hoje é só, queridos ouvintes. Que esse shot nos lembre que morrer não é o fim, é a pausa entre um ser e outro. E que talvez o verdadeiro despertar seja esse: deixar morrer o que já terminou, para não precisar morrer junto. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube, de seguir o podcast, de deixar a sua avaliação e, claro, de compartilhar com aquele amigo que anda precisando renascer, mesmo que ainda esteja vivo. Até a próxima! E que hoje, cada pequena morte em você seja o início de uma nova belíssima história. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os